Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Há 100 anos, acontecia no Brasil a Semana de Arte Moderna. Marco artístico e cultural, o movimento de 1922, liderado por Mário de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, se inspirou na quebra de padrões estéticos em curso na Europa para propor a criação de uma arte genuinamente brasileira. Há quase 100 anos, bem aqui, no Teatro Municipal, os mais importantes e inovadores, pintores, arquitetos, escritores, músicos, a nata da cena cultural paulistana se reunia para mudar a arte. E as mudanças não marcaram apenas aquela época. As influências da Semana de Arte Moderna de 1922 podem ser vistas, sentidas e ouvidas até hoje. Os modernistas de 1922 consolidaram a influência de suas ideias e obras com o passar das décadas. Mas hoje, um século depois, há novas leituras e interpretações sobre a Semana de Arte Moderna. A semana foi um evento coletivo, o primeiro organizado em São Paulo por um grupo de intelectuais e artistas com o anseio, o desejo de fazer alguma coisa nova, de trazer o novo na literatura, na música, nas artes visuais. Essa semana de 22, ela é problemática no que tange o que está por trás dela, né? Quem são esses artistas que estão ali expondo, pensando e falando sobre uma representação brasileira nas artes, principalmente na arte moderna? O que está por trás do que eles querem representar enquanto arte brasileira? Esse foi um trechinho da série de podcasts Semana de 22, bem mais que o modernoso, aqui da CNN. Trabalho da apresentadora Paula Martini, que ouviu especialistas em arte e cultura para nos contar sobre a história e o legado dos primeiros modernistas brasileiros. Paula, muito bom te ter aqui comigo. A gente sempre se fala, sempre não, né? Que os nossos horários não estão batendo, mas eventualmente a gente se encontra nas telinhas da CNN. E é muito bom te ter aqui hoje no Item Mais. Bem-vinda! Ai, obrigada, Carol. Estou muito feliz de estar aqui falando com você. Paula, e a gente quer saber tudo sobre o podcast Semana de 22, bem mais que o modernoso. Conta pra gente, durante esse trabalho, o que mais te chamou a atenção, Paula? Olha, Carol, eu comecei a fazer a pesquisa, né, para o podcast. Na verdade, eu queria fazer algum projeto sobre a Semana de 22, ainda não sabia muito bem o que era, mas eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente do que já tinha sido feito, principalmente nos outros aniversários da semana. Então, eu procurei alguns livros, alguns artigos também acadêmicos, e eu percebi que muita coisa estava sendo produzida no sentido não de negar o legado da Semana de Arte Moderna da forma que a gente conhece, mas de fazer algumas reflexões, né, sobre qual foi realmente o impacto daquele evento naquela sociedade da época, por que outros movimentos não foram incorporados aqui ou ali, né, não são entendidos hoje como modernos, e principalmente entender a Semana de Arte Moderna, sim, como um marco da cultura nacional, mas sem um antes e um depois, entender como um processo contínuo ali de busca por renovação na arte e na cultura brasileira. É claro que vamos explorar essas reflexões nesse episódio do Item Mais, Paula, mas antes, vamos focar no que de fato foi a Semana de 22. Conta pra gente como é que ela foi concebida, quais eram as ideias que estavam por trás dessa Semana de Arte Moderna, uma semana curta, né? Olha, Carol, uma coisa que eu acho muito curiosa e que eu achava que todo mundo sabia, mas eu descobri que nem todo mundo sabe, é que a semana, na verdade, durou 3 dias, né? Em fevereiro de 1922, e alguns desses modernistas, eles já vinham trazendo essas ideias de uma renovação da estética brasileira em jornais paulistas, principalmente o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Menotti Del Picchia. Eles já publicavam colunas nos jornais criticando a arte que era feita aqui no Brasil. Por quê? Porque, claro que a gente sempre teve manifestações populares, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente já tinha o samba gravado, os blocos, a capoeira, mas dentro da elite do ambiente acadêmico, a produção artística era muito ligada ao que era produzido na Europa, que eram obras de arte mais ligadas ao impressionismo, que é a reprodução da realidade, a literatura parnasiana, com sonetos, a linguagem culta.
Então, esses autores de São Paulo começaram a pensar que era necessário romper com essas tradições muito influenciadas pela Europa. E aí, em 1917, teve a exposição de uma pintora, a Anita Malfatti. Ela tinha ido à Europa, né? A Europa estava tendo o contato com essas vanguardas europeias, o expressionismo, o cubismo. Então, a Anita teve contato com isso e trouxe isso para o Brasil, nessa exposição que ela fez em 17 e que foi criticada pra caramba na imprensa e principalmente pelo escritor Monteiro Lobato. E aí, o Oswald, o Mário e o Menotti saíram em defesa da Anita e começaram a se articular ali como um grupo de modernistas, né, para tentar elencar ali os ideais desse grupo. E aí, quando foi mais tarde, ali acho que entre 17 e 22, o Di Cavalcanti, pintor carioca, foi para São Paulo. Na época ele era iniciante ainda, né, não era o Di Cavalcanti que é para a gente hoje, e ele que começou a conversar ali com o pessoal do Círculo Artístico Paulistano sobre a ideia de se fazer uma semana de arte. Aí eles, então, foram até o Paulo Prado. Paulo Prado era um mecenas da arte de São Paulo, empresário, cafeicultor, apresentaram essa ideia, e ali conversando com o Paulo Prado e com a mulher dele, ela lembrou dos salões, das exposições que eram feitas na Europa, as semanas de arte que eram feitas na Europa, e tiveram, então, a ideia de criar esse evento que aconteceu, como vocês já devem saber, no Teatro Municipal de São Paulo. E aí, no segundo episódio do podcast, a gente faz justamente um tour pelo Teatro Municipal nesses 3 dias de exposição. A gente mostra ali o que foi apresentado no saguão, que eram obras de arte da própria Anita Malfatti, também do Di Cavalcanti, do escultor Vitor Brecheret, do Vicente do Rego Monteiro. Isso no saguão, né, naquela parte da entrada do Municipal. E aí, na escadaria e também no palco, foram apresentadas algumas conferências. O Mário de Andrade, por exemplo, leu trechos de Pauliceia Desvairada, que ele já estava escrevendo, mas ainda não tinha sido publicado. O Graça Aranha, que era um diplomata conhecido já, foi convidado para fazer a conferência de abertura da Semana de Arte Moderna. E aí, nesse segundo episódio do podcast, a gente narra um pouquinho do que foi exatamente a semana, porque não tem muito registro, né? A gente não tem fotografia, não tem vídeo, não tem áudio do que aconteceu naqueles dias, e a gente acaba ficando muito dependente ali do que está no catálogo e do que foi publicado na imprensa da época. Só que nem tudo que está no catálogo realmente foi exposto. E na imprensa da época é interessante que como esses artistas, né, o Oswald, o Mário, o Menotti, que estavam muito envolvidos nesse projeto, também escreviam na imprensa, isso por um lado é muito bom, porque a gente tem bastante registro, mas por outro não é necessariamente um relato isento, né? Eles estavam envolvidos nesse processo, então a gente foi atrás de outras fontes, pessoas que compararam o que está na imprensa com o catálogo, para a gente tentar entender o que realmente aconteceu nesses 3 dias. Mas a ideia geral era realmente a criação de uma nova estética brasileira, mais alinhada com o que estava sendo produzido pelas vanguardas da Europa, naquele momento de pós-guerra, de fim do otimismo da Belle Époque, e também mais alinhado com a realidade do Brasil, né, que estava naquele momento de virada do século, de modernização das cidades, chegada do automóvel, imigração, instalação das fábricas. Então, uma arte que fosse mais adequada com esse momento que a gente estava vivendo aqui nos anos 1920. Paula, nessa busca por arquivos, por impressões da época, foi possível resgatar como é que a semana foi recebida pelo público, pela crítica? Você fala, por exemplo, da imprensa na época, como ela repercutiu a Semana de Arte Moderna. O que você destaca dessa busca pelas impressões do público naquele momento? É muito comum quando a gente vai pesquisar, né, matérias, documentários, reportagens, a gente lê sobre críticas severas, a gente ouve até falar sobre as vaias, só que não foi exatamente assim. Claro que teve crítica negativa, sim. A repercussão foi maior nos jornais de São Paulo, alguns jornais do Rio publicaram algumas críticas negativas, mas não foi um evento, não tinha internet, né? Não tinha conexão telefônica, então não teve uma amplitude tão grande assim fora dos círculos paulistanos. Então teve, sim, críticas negativas, mas a gente também viu que em relação a, principalmente a primeira noite, que foi quando o Graça Aranha fez essa conferência de abertura,
as críticas, muitas delas eram no sentido de que as conferências foram muito longas, palestras cansativas. Então, não necessariamente eram críticas chocadas com o que estava acontecendo ali. Pelo contrário, algumas até um pouco decepcionadas. Diante disso, criou-se até uma teoria, tem uma vertente aí, que acredita que as vaias que aconteceram no segundo dia de evento, na quarta-feira, elas teriam sido encomendadas, ou seja, teriam sido pagas pelo Oswald de Andrade, o escritor, para que fosse causado um burburinho, um frisson ali proposital na plateia. Na minha pesquisa, eu não consegui comprovar se isso é verdade ou não. A gente fala sobre isso também no segundo episódio, né, com a pesquisadora Gênesis Andrade, e ela diz o seguinte: bom, o Oswald de Andrade, ele nunca admitiu que essas vaias foram compradas, foram pagas, mas ele também nunca negou. Então fica aí mais uma polêmica envolvendo esse evento. Paula, a gente pode dizer que a espinha dorsal da Semana de Arte Moderna foi justamente a busca por essa arte genuinamente brasileira. Como é que essa ideia surge e como é que ela evolui ao longo dos anos? É legal a gente também destacar que ali, quando eles apresentaram esses trabalhos na semana de 22, essas ideias ainda eram um pouco embrionárias, apesar deles estarem já falando na imprensa sobre essa necessidade de atualizar a estética brasileira. Ali na semana de 22, como eu disse, né, Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, já estava escrevendo, mas o livro ainda não tinha sido publicado. O Macunaíma, também do Mário de Andrade, de 27 ou 28. Nessa pesquisa que a gente fez, tem um livro que é muito bacana, que é 1922, a semana que não terminou, é o jornalista Marcos Augusto Gonçalves, e ele mostra até que alguns artistas que não necessariamente se identificavam como modernistas foram chamados ali meio que para compor o quadro geral. E, enfim, tinham artistas, né, não só de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, Minas, e até artistas estrangeiros. Só que não necessariamente tudo que estava apresentado ali, naquele momento, já era alguma coisa muito disruptiva. Isso foi realmente evoluindo ao longo dos anos 1920. E aí eu acredito que o ápice disso, né, é quando a gente tem realmente a publicação do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que era casado com a Tarsila do Amaral, e a Tarsila do Amaral pinta aquele quadro, o Abapuru, né, aquele quadro que tem aquelas formas geométricas bem disformes, né, com um cacto ao lado, dos quadros brasileiros mais famosos. E aí esse quadro batiza esse movimento que tem justamente a ideia de pegar todas essas influências exteriores, deglutir e assimilá-las ali com uma certa consciência às tradições brasileiras. E antes, né, do movimento antropófago, o Oswald de Andrade já tinha feito também um Manifesto ao Brasil, e aí é nesse período ali, mais para o final dos anos 1920, que essas ideias vão se consolidando. O Mário de Andrade faz viagens também para o norte e nordeste para pesquisar as lendas indígenas, a música folclórica, publica o Macunaíma em 1928, que é o herói sem no caráter, né, que tem muita essa influência da cultura popular, aquela cultura mais ligada às tradições indígenas, e a Tarsila do Amaral inclui também as cores caipiras na sua pintura, né, até porque eles fazem viagens para o Rio e para Minas Gerais. Então, o próprio movimento assim, também foi se desenvolvendo depois da Semana de 22. O modernismo influenciou em várias áreas, na arquitetura, no urbanismo, na produção cultural como um todo. O Mário entendeu e nos ensinou, naquele momento, nós precisamos investigar o Brasil profundo. Mas vendo essa história toda, né, por uma perspectiva do agora, eu acho que com esse distanciamento a gente entende que, na verdade, um grande equívoco, né, nesse olhar deles em relação a essa forma de retratar, essa ideia de retratar uma cultura brasileira, até porque a gente está falando de um clube de artistas, de pessoas que pertenciam ao topo da elite brasileira, né? Eles eram filhos de senhores de engenho de cafés, era uma elite cafeicultora que nunca teve nenhuma relação próxima com o povo, a não ser de forma totalmente vertical. E essa própria elite, esse próprio grupo, eles sempre olharam muito, né, para o hemisfério norte, eles sempre olharam muito mais para a Europa. As referências deles todas eram europeias, muito mais do que as referências brasileiras.
As análises do filósofo Luiz Armando Bagolin e da cineasta Sabrina Fidalgo nos ajudam a identificar parte das contradições apontadas no movimento modernista de 1922. Por um lado, a Semana de Arte Moderna abriu um debate sobre a busca pela identidade da cultura brasileira. Por outro, críticos dizem que uma visão moderna da arte já existia em outros lugares do Brasil, fora de São Paulo, e que o contexto atual exige também elementos que ficaram de fora da Semana de 22, como a representatividade e uma participação de grupos excluídos do debate cultural naquela época. Seguimos com a Paula Martini, apresentadora aqui da CNN, que conduziu o trabalho Semana de 22, Bem Mais que o Modernoso, podcast que você pode acompanhar nas plataformas da CNN. Paula, vamos falar um pouquinho sobre as críticas que surgiram em torno da Semana de 22. O que estava acontecendo fora de São Paulo naquela oportunidade e que acabou ofuscado pela semana, como os críticos gostam de destacar? Olha, eu acho que é bem interessante a gente pensar a semana justamente como um ponto numa trajetória que já vinha antes de 1922 e fora de São Paulo, né, em outros pontos do país. Teve uma exposição muito bacana no Museu de Arte Moderna de São Paulo, chamada Moderno Onde, Moderno Quando. A gente entrevistou a Regina Teixeira de Barros, uma das curadoras. O objetivo, a ideia da exposição era justamente essa, resgatar obras de outros artistas, de outros lugares do Brasil que já estavam pensando nessa ideia de modernização, não necessariamente modernismo, mas modernização que estava alinhada também com a realidade das cidades brasileiras. E entrevistamos também o jornalista, biógrafo e escritor Rui Castro, e ele defende, por exemplo, que alguns escritores aqui do Rio de Janeiro, eles já eram modernos, estavam antenados com questões políticas, sociais, e acabaram alijados aí desse movimento modernista considerado pioneiro. Ele cita aí João do Rio, Lima Barreto, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, inclusive, não participou da semana, mas ele teve um poema lido, né, o poema Os Sapos, e aí o Rui Castro faz essa ressalva. Tem também artistas que participaram da semana e hoje acabam não sendo muito lembrados. Tem a artista plástica Zina Aita, a pianista Guiomar Novaes. Ela não era muito identificada com a corrente modernista, tocava músicas mais alinhadas à música clássica, mas era uma artista que já em 22 era conhecida até na Europa, e eram duas mulheres, né? Uma na música e uma nas artes plásticas, que acabaram sendo meio alijadas aí dessa memória do modernismo. Mas eu gosto também de chamar a atenção, Carol, para o que a gente convencionou chamar de cultura popular. A gente tende a colocar a Semana de Arte Moderna ali como um marco em 1922, só que a gente já tem, em 1917, o primeiro samba gravado no Brasil pelo telefone, em 1917. E em 22, quando a gente estava discutindo aí em São Paulo uma nova arte brasileira, eu também gosto de lembrar que os Oito Batutas, que é um conjunto musical do Pixinguinha, já estava fazendo turnê na Europa, já estava levando aqui os nossos músicos, o nosso ritmo, também para países da Europa. Só que nesse sentido, claro, a gente não está aqui menosprezando os modernistas de São Paulo, mas propondo uma reflexão, né? Por que esses movimentos que já estavam acontecendo não são considerados modernos, não foram considerados modernos? E tem uma resposta para isso, Paulo? Nessas conversas, os entrevistados chegaram a uma conclusão com relação a esse tema? Olha, é um tema que provoca debates acalorados, né? Eu acho que o bacana, o que a gente tentou fazer é apresentar mesmo as visões. O Rui Castro tem uma visão muito convencida do que foi uma construção histórica. Outros pesquisadores, a Eugênia de Andrade, por exemplo, que organiza um livro, Modernismo 1922-2022, já tem uma visão mais moderada, né? Concordo, sim, que houve uma construção, mas reconhece o legado, o pioneirismo, né? O pioneirismo das mulheres também, a Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral. Então, a ideia do podcast é a gente apresentar esses questionamentos e bem além do modernismo mesmo, deixar para quem está ouvindo conhecer tudo isso que está sendo discutido nos ambientes acadêmicos, no jornalismo, e aí refletir, decidir. E, claro, participar, né? Se quiser também mandar mensagem, sugestão, sempre bacana. É sempre legal, exatamente. Participar do debate, Paula, como a gente está fazendo aqui. Inclusive, Paula,
Vamos focar agora no que veio depois, né? Você destacou vários movimentos que antecederam a semana de 22, movimentos que já vinham acontecendo. Qual que é o legado que fica da semana de 22? Como é que hoje a gente pode encarar a arte brasileira, tendo aí como um respaldo histórico a própria Semana de Arte Moderna? Eu acho, Carol, que a gente tem sim que fazer essa reflexão, mas não tem como ignorar, né, a Semana de Arte Moderna de 22 e a importância desses artistas plásticos e escritores, tanto no desenvolvimento de vertentes que vieram depois, como a própria valorização do que eles fizeram. A Tarsila do Amaral, ela é uma das, ou a artista mais famosa do Brasil, né? Quadros dela estão em vários museus do mundo, são quadros brasileiros mais caros, muito bem avaliados. As obras do Mário de Andrade estão sempre sendo revistas e eu acho que o Manifesto Antropófago está aí para a gente pensar sempre no que nós somos, né? No que é o Brasil, no que o Brasil está produzindo e está consumindo. E quando a gente pensa em movimentos mais concretos que vieram depois, fala-se muito da arquitetura. Na própria semana de 22 houve a exposição de algumas maquetes de arquitetos e aí depois, em 27 ou 28, se não me engano, foi construída a primeira casa modernista em São Paulo, na Vila Mariana. Brasília, a construção de Brasília tem influências modernas, né, os traços do Oscar Niemeyer, e a gente tem na música, acho que o movimento que é mais famoso, ligado ao modernismo, é a Tropicália. Caetano Veloso já disse que as primeiras músicas que ele criou, Alegria, Alegria, e Domingo no Parque também, ele ainda não conhecia a obra do Oswald de Andrade, mas aí quando eles lançaram o álbum Tropicália em 1978, já tinham mais contato e ele mesmo reconhece que foi fundamental esse contato com a obra do Oswald de Andrade. E a gente tem também o cinema novo, a gente teve uma filmagem, né, de Macunaíma, um livro, foi filmado nos anos 60, esse resgate da consciência do Brasil. Então, acho que são legados muito bacanas para a gente estar sempre pensando e atualizando. E ainda sobre o cinema novo, né, quando o de Cavalcante, o idealizador da semana, morreu, Glauber Rocha invadiu o velório dele aqui no MAN, do Rio de Janeiro, para filmar, fazer um documentário. Existe, sim, uma ligação entre esses movimentos. E aí, os nossos entrevistados destacaram outros pontos também que eu não tinha me atentado. Por exemplo, pensar na semana como início de um processo de institucionalização da cultura em São Paulo, porque muitos agentes que estavam envolvidos aí nessa primeira geração do modernismo, depois acabaram sendo peças importantes na consolidação de museus de arte moderna, em São Paulo e também na Bienal de Arte, que acontece aí na cidade. Então, acho que sim, acho que existe um legado que é inegável e que a gente vai estar sempre relembrando em todo aniversário, aí, principalmente nas datas redondas. Ficou curioso? Quer saber mais? A Paula Martini te conta tudo no podcast Semana de 22, bem mais que o modernoso. Ela conduziu todo o trabalho, já contou um pouquinho pra gente do que você pode esperar. Paula, mais uma vez obrigada, parabéns pelo trabalho, tá muito bom. E claro, vende aí o seu peixe que eu já fiz minha parte, já fiz bastante propaganda porque de fato merece. Ai, gente, eu falo muito, né? Espero que eu não tenha me perdido, porque realmente foram muitos livros, depois vou te mandar uma foto, muitos livros, muitas reportagens, artigos acadêmicos. E você perguntou, né, de uma conclusão. Eu acho que quanto mais a gente lê, menos a gente chega a uma resposta pronta. Então, eu convido todo mundo que está ouvindo aqui com a gente o Item Mais para ouvir Semana de 22, bem mais que o modernoso. Está no site da CNN, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Ouve e estou aberta a mensagens no Twitter, e-mail, para saber também o que vocês acharam e a gente construir e ampliar essa discussão. E adianto mais uma vez, tá maravilhoso. Paula, obrigada. Mais uma vez também, parabéns pelo trabalho. As entrevistas são imperdíveis. E mais uma vez, obrigada por estar conosco, compartilhando um pouco de toda essa sua pesquisa. Até uma próxima. Um beijo, Paula. Tchau, Carol. Beijo para todo mundo. Assim encerramos o Item Mais de hoje. Na segunda-feira, estamos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito.
Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.